Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de React. Nós hoje vamos reagir a alguns vídeos bem inusitados que mandaram pra gente aqui reagir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Comente, compartilhe, ative as notificações, vamos ajudar o nosso canal a crescer. Mande pra mim aí também se vocês querem que a gente reaja. Galera, e outra coisa, nós temos um Instagram também, vou deixar aqui, ó. Segue a gente lá no Instagram, pra nós estarmos crescendo também. E é isso, galera, vamos para mais um vídeo aqui de React, né? E um dos vídeos que vocês mandaram pra mim foi debate na música FM. Jesus era 100% Deus, 100% homem? Vamos ver o que deu esse debate aí, vamos lá. Tem como ser Deus sendo carne? Pastor, uma isenção. Ó, eu quero entender o pastor Vanderlei, né? A gente quer entender o pastor Vanderlei. Ele falou que Jesus, então, deixou de ser Deus. Mas, pastor, aonde tem um texto na Bíblia assim, falando assim, que Jesus deixou de ser Deus? Porque, ó, o pastor, ele leu um texto em grego aí interessante, João capítulo 1, versículo 1, mas ele não continuou lendo. Ó, ele esqueceu de ler. Porque fala aqui o texto, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ó, antes da encarnação, eu concordo com ele. Mas o texto continua, pastor. Só esqueceu de ler esse texto aqui, Pode por exemplo. completar. Ó, e o verbo era Deus. Era Deus. Isso aí ninguém nega. Ou seja, pastor, o João tá falando assim, o verbo era Deus. Ou seja, eu pastor, também concordo com o João. o verbo é Deus, pastor. Não, ele é era Deus. Caraca, ele teve a audácia de falar que, meu Deus do céu, tava no passado, né? Que já foi, que hoje não é mais, né? Ele não acredita que Jesus é o próprio Deus encarnado. Cara, o que esses caras têm na mente? Esses caras pregam, esses caras vivem nas igrejas deles, cara. A galera que tá, meu Deus do céu, mano. Jesus Yeshua é o Deus encarnado, cara. E isso tá bem claro em João capítulo 1. E é Deus, ele é Deus. O João, em momento algum. Bom, lê de novo, pastor. Olha só, João, em momento algum, verbo era o quê? ele está negando a divindade de Jesus. Tá mesmo. Agora, não. eu gostaria que o pastor mostrasse pra gente, aqui pros ouvintes, um texto que mostra pra nós, pastor, que Jesus, ele deixou de ser O Deus. senhor tá correndo. Lê o texto para as pessoas, a sentença Não, eu já li, final. já. E o verbo era. O texto mostra pra Não gente, enquanto homem. Hoje é um pior do que o outro. Hoje é um pior do que o outro. Se Jesus Cristo é Deus, ele é um Deus falso ou verdadeiro? A mesma pergunta para o testemunho de Jeová. Jesus é verdadeiro, porém, ele não é Yud Reva Virê. Ele não é o eterno. Ele é aquele portador do caminho. Esse cara aí, esse rapaz aí, o nome dele é Pastor Rafael. Ele é pastor de uma igreja e ele afirma piamente que Jesus, ele foi um anjo no Antigo Testamento, né? Por mais que alguns teólogos acreditem na manifestação de Jesus, de Yeshua, da palavra, como anjo, porque aparece um A maiúsculo no Antigo Testamento, mas nada indicia que isso seria uma verdade. Mas ele fala que Jesus era um anjo e que Jesus, ele não tem a mesma divindade de Deus. Ele também afirma que Jesus não é Deus, né? Que Jesus é um Deus menor, alguma coisa desse lance assim. Metratron, ele se manifestava como Malahim, como o mensageiro do eterno, como Malar, né? Como o mensageiro. Ele se manifesta. João também é um mensageiro de Jesus. Tá, Eu e o senhor também somos. E se apresentar o texto onde aparece o tetragrama vinculado? Do quê? A As três Yeshua? pessoas- As três pessoas, né? Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então mostra. Você vai usar a figura do Metratron, que é a teu. E ele cismou com esse Metratron, né? Que Jesus era Metratron, né? É cada loucura que a gente vê na internet, cara. E por isso que é a importância de você ler a Bíblia, para você entender o que a palavra fala, porque é difícil, né? Agora, Jesus era Metratron no Antigo Testamento. Bora lá, refutando o calvinismo, né? Vamos lá. Antes que me perguntem, eu não sou nem arminiano nem calvinista, hein? Antes que vocês me perguntem aí o que eu sou. Uma pergunta, eu não sou arminiano e não sou calvinista. Então eu tenho uma pergunta, muito sincera. É possível que Deus, que é Deus que está no comando da salvação, é possível que Deus salve um cara que é ateu, contundente, que morre dizendo eu não creio que Deus exista, tal, e no fim ele é salvo? Se ele morrer dizendo isso, ele não é salvo. Então Deus viu o fim. Não, Então antes do começo. não. A questão é que Deus determinou que esse camarada não ia ser salvo. E esse cara não foi salvo. O problema, César, é que o arminiano, ele Então Deus antes, ele já sabia que o cara não ia dar certo. Mas se Deus não souber, ele não é Deus, pastor. Se Deus não não souber o fim de todas as coisas e as respostas dos homens, ele não é Deus. Só um minutinho, Nicos. O próprio Davi, em 1 Samuel 23, ele consulta Deus. Ele consulta Deus e diz: se eu descer, o que vai acontecer comigo? Olha, certamente morrerá. Então eu não vou. Deus sabe. Mesmo se ele não fosse, Deus não decretou e colocou todas as coisas,
mas existia a possibilidade de Davi fazer ao contrário, e Deus sabia se ele fizesse ao contrário. Então Deus, para ser soberano dentro do calvinismo, ele precisa decretar todas as coisas. Sim, mas no arminianismo não vejo problema de ter criaturas livres e Deus enxergar as ações dos homens e ser soberano. Nenhum arminianista sincero vai dizer que Deus não decreta algumas coisas. A salvação é um decreto, a cruz é um decreto, a volta de Jesus é um decreto. Mas não precisa o estupro ser um decreto, o assassinato ser um decreto. É, galera, aí, ó. Aí. Você que é arminiano, você que é calvinista, deixa nos comentários o que você achou sobre esse react aí. E pelo jeito ali, o cara que é calvinista ficou sem braço e sem perna, né? Galera, deixa nos comentários aí, deixa o like, se inscreve no canal, né? Pra gente estar fazendo mais conteúdo de react. Tamo junto. Valeu, forte abraço.